pedir ao Senhor, tenho pedido que o Senhor mande palavras, leitura, assunto, em variados profetas, apóstolos, cartas e assim por diante. O Senhor tem me revelado essas coisas, irmão, e eu tenho sinceramente procurado, lido o que o Senhor me mostra. Não para agradar ninguém, mas fazer a vontade de Deus. Vamos ler 8 de Jeremias. Jardim Paulista, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Versículo 9. É muito dura essa palavra. Mas vocês têm que ler quando chegarem em casa também. A diferença do tratamento de Deus, do seu Espírito, no tempo do Antigo Testamento, com a caridade, amor, paciência, misericórdia que Deus está usando a nosso favor na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve o poder de conquistar o nosso coração, a nossa alma, e o coração de Deus também, abrandando-o também, e dando a seu Filho Jesus o trato com os homens na face da terra. Vamos ler então, com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas, e expô-los-ão ao sol e à lua, e todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Escolher-se-ão antes a morte, e escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem nesta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais assim, diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, eu fiz, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os teus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece os juízos do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Amém. Temos sempre como exemplo, a Bíblia sempre deixou escrito, por todo o tempo da vida humana na terra, porque um dia tudo se cumprirá e não haverá mais profecia nem palavras na face da terra. Iremos ouvir a palavra de Deus, da boca do próprio Deus também. E seremos como mulher, nós seremos também, num corpo eterno. Mas deixou escrito essa palavra num povo que ele chamou para isso mesmo. Chamou
e nos chamou também hoje, no tempo presente, para ser conhecido, para ser lembrado, para ser amado e para viver como os homens na face da terra. Cheio de bondade e de misericórdia, Deus sentiu necessidade de fazer o homem para conviver com ele. Tem inúmeros anjos, arcanjos, querubins, serafim, etc. Mas ele quis fazer o homem à sua imagem e à semelhança também. E pôr um lugar na terra onde ele pudesse visitar os homens, estar no meio deles também, e ser propagado também a sua existência, para que o homem tivesse também uma vida eterna e desfrutasse todos os seus tesouros e as suas riquezas também, e não ficasse só com aqueles que já tinham sido criados e serão eternos, mas criar novos seres para acompanhá-lo em toda a sua jornada também. E deu com tanto amor e carinho vida a esses seres para viver como ele eternamente. No caráter, na dignidade. Só deu um corpo animal para o homem. E Cristo teve que morrer com um corpo animal, que é todos nós. O corpo do ser humano e de todos os animais que vivem também. As aves também, só os insetos não têm corpo de carne. As outras criações de Deus têm o corpo de carne, têm o sangue ou frio ou gelado. E soprou o espírito de vida no homem. E o homem recebeu a alma e o espírito de vida. E nós somos espírito de vida, alma e corpo. Temos um corpo, temos um espírito de vida e temos um corpo, alma, espírito. Somos em três. E vocês já sabem, mas muitos não sabem. Deus é Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. E nós temos que ser santo. Santo no corpo, na alma e no espírito. E quem é que pode santificar e equilibrar esses três seres dentro desta carcaça de carne? Só o Espírito de Deus. E Ele enviou dentro do nosso coração para pôr um balanço, um equilíbrio entre esses três seres, para poderem também fazer a vontade de Deus e não deixar nenhum deles se queixar, mas dar direito a eles naquilo que é honesto, naquilo que é bom, naquilo que é santo, naquilo que não trai, naquilo que não faz mal, naquele que não prejudica o seu moral, sua saúde, seu futuro, sua casa, sua família, sua igreja e sua pátria e a humanidade. E deu o exemplo do povo hebreu. E eles foram valentes, heróis, serviram a Deus, erraram, acertaram, mas o nome de Deus, pela sua vida, permaneceu até o dia de hoje. E também dos seus, Deus tirou Jesus, segundo o parentesco hebreus. E hoje o Senhor manda esta palavra e vemos as palavras doces, fiéis, sempre foi ruim para o homem, o bem sempre foi fiel, que eles apanharam, foram prejudicados, e muitos não aprenderam.
E essa herança de cultura, de conhecimento, de sabedoria, que é parte da história de Deus entre os homens. Depois veio Jesus Cristo, os apóstolos que as contaram, para que o homem ficasse conhecendo que há um Deus sobre toda essa criação também, que não foi feito, pode ter sido explosão, que nem diz, sim. O Senhor, na explosão que dizem, que eu acredito que foi explosão, como é que fala? Bang, bang, bang. Quem que sabe? Big Bang, Big Bang. Big Bang. Big Bang. Eu acredito que Deus foi tão sábio que sem a explosão não daria para chamar um povo, ter uma carne, ter uma vida, porque era fogo, o sol é fogo, as estrelas são fogo, por isso que não se enxerga, e não daria para fazer por o homem. Então Deus explodiu tudo e os pedacinhos foram esfriando. E um desses pedacinhos é a terra. O que vocês acham? Não é da minha, não, mas da nossa conclusão. Os pedacinhos foram esfriando e Deus pegou o sol e falou, você não pode esfriar. Você tem que esquentar a terra e vai ter quente, frio e escuro para o homem dormir de noite, para o homem trabalhar de dia, se divertir e para congregar também no Jardim Paulista. E pôs o sol lá e pôs a lua como reflexo para a noite não ficar totalmente escura. Você vai ser um espelho que vai, como é que faz? Refletir a luz do sol que estava clareando lá embaixo e está batendo na lua para dar uma assim, certo? Está certa essa minha teoria? Isso aí não impede ser Deus que fez, porque já tudo existia. Deus pegou o que não existia, o que não existia, não tinha. A palavra criou todo esse monumento de terra e pôs na terra tudo que o ser humano precisa, os animais precisam, as árvores precisam para preservar os animais, os homens, tudo. E Deus pegou Adão, molhou ele, fez um barro e formou ele e soprou o espírito de vida. Mas se você fizer um exame do corpo humano, tem tudo que tem na terra. Tem sal, tem açúcar, tem ferro, tem aço, tem ouro, tem prata, tem zinco. Por isso que você precisa tomar zinco também. Tem magnésio. Vocês também não ajudam. Fala o que mais tem. Tem tudo isso. Tem ferro, tem cobre, tem metal, tem ouro, tem prata, tem brilhante. E tem tudo. Se você fizer no corpo humano, tem tudo. Tem água, tem tudo, irmão. Só que ela ela parece morta. Ela parece que não tem vida. Mas ela dá vida a tudo. Tudo que tem vida na Terra, no mundo, na Terra, planeta, vem da Terra. Parece que ela é morta. Mas como é que ela faz o pimentão? Como é que ela faz a pimenta? Como é que ela tira o açúcar da cana? Aonde que ela vai buscar açúcar? Aonde que o coco vai buscar tanta água? Eles não têm encanamento, não têm caixa d'água, como é que eles fazem? Absorvem do ar, da umidade, do solo. E como que as plantas dão aquilo, tudo que Deus deu a vida para ela, a cor. Da onde que a rosa tira o cheiro da rosa? Onde o cravo tira o cheiro do cravo? É o poder que Deus pôs naquilo que Ele criou.
E o filho que ele criou e que Deus determinou que ele tem que ser, ele vai extraí-lo da terra, porque só tem a terra e Deus. E parece não é verdade. Como é que isso é natureza? Foi sem guia, foi sem mando, foi sem sabedoria. As coisas tiveram essa sabedoria, as árvores tiveram essa sabedoria, os animais tiveram essa sabedoria. Não foi Deus que deu, não foi Deus que determinou, que lhes deu o poder de tirar da terra para ser o que Deus determinou que eles fossem. E a boa ocasião de dizer, irmão, que o Senhor nos tirou do mundo para ser o que Deus quer que nós sejamos nesta obra maravilhosa. E nessa terra sagrada em que habitamos, que é a graça de Deus, tem todo elemento para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos. Nós podemos, com a ajuda de Deus, tirar da graça o que nós podemos, o que nós temos que ser, o que Deus quer de nós. Vocês entenderam o moral dessa história? Você não diga, eu não posso ser, eu não consigo ter, eu não tiro da terra. Pede a Deus. Você tem a natureza celestial, tem a natureza divinal, que é o Espírito Santo, tem a crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito de Deus, tem os céus abertos para pedir, Senhor, deixe eu produzir frutos para a vida eterna, Senhor. E assim o Senhor tirou. E o Senhor fez tudo isso. Eu tenho também, irmão, pensamento, esse pensamento meu, e passo para os irmãos também. Eu não sei, irmãos. Eu tenho minha dúvida. Se Deus fez os animais carnívoros. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que os animais se aproveitaram da força bruta e o homem da inteligência para facilitar a sua vida. Que é mais fácil comer um pedaço de carne do que procurar uma erva. É mais fácil criar um boi do que plantar. Que um boi come, o homem comeria o ano inteiro a verdura e assim por diante. Eu penso isso aí, irmão. Que os animais, como é que eles estiveram também ali? E o Senhor falou a vontade de Deus, que o leão comeria palha que nem o cordeiro. É meu pensamento. Não vejo essa agressão. E acredito que quem tortura um animal vai direto para o inferno. Porque o animal é um ser indefeso. Aprendeu a ser violento. Aprendeu a matar para seu sustento. E de onde veio isso? Acredito que não veio de Deus. Vocês ficam tudo assim. Isso é meu contexto agora, certo? Nós somos de carne, somos animais. Jesus Cristo, o homem pecava, matava um pombo, matava um cabrito, uma ovelha, um bezerro, um boi, uma vaca, uma pombinha. Então era perdoado. Oferecia carne dos animais para Deus. O animal não tinha nada a ver com isso. Certo? E Deus mandou Jesus Cristo. Quem é que morreu na cruz? Foi o animal de Jesus Cristo.
Foi o corpo de Jesus Cristo, animal que nem o nosso. Se não fosse que nem o nosso, não teria valor seu sacrifício, seu monumental sacrifício e sua grandiosa obra que gerou todo este sacrifício também. Ele morreu como um animal na carne, mas ele era Deus dentro dele. Cristo não morreu, irmão, morreu o corpo de Cristo, carnal. Porque Deus não morre e o Pai o ressuscitou, na mesma forma que vai nos ressuscitar, para nos dar coragem e alento para crer na nossa ressurreição. Eu não sei quando começa e não sei como termina. E o Senhor diz aqui que sim, separará os bons dos maus. E que ele deixou um grande exemplo de que tudo é possível para cumprir a palavra de Deus. Que em todas as situações Deus agiu sobre os homens na terra, sobre os animais na face da terra. E deixou os exemplos também que se tinham prostrado não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Escolher-se-á antes a morte do que a vida, todo o resto do que restarem desta raça maligna, que ficar no lugar onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse lugar é o inferno, irmãos. Representava o inferno. Quererão morrer e não morrerão. Quererão deixar de existir, mas nunca deixarão de existir. É um lugar horrível. Porque diz aqui. O que diz aqui? Nos lugares em que tinham servido. E após quem tinham ido. E a quem se tinham prostrado. E serão recolhidos nem sepultados. Onde eles andaram, o que eles frequentaram, no que eles viveram, no que eles amaram, Deus vai dar para eles eternamente. Quem ama a terra ficará com a terra eternamente. Quem ama o céu ficará no céu eternamente. É palavra, é vida, é certeza, é esperança, é promessa. Não é de um qualquer, é do Deus que fez os céus e a terra, que existe e subsiste, e que deu essa sabedoria, esse conhecimento ao servo de Deus Jeremias, para escrever tudo isso aqui. Eu acredito que Deus lhe ditou. Deus lhe ditou. Me ajuda agora também. Ditor. O que é ditor? Ditor é um ditado que a professora dá. Uma professora dá e vai ditando. Deus ditava para os apóstolos. Deus ditava para os profetas. E eles escreviam a vontade de Deus. Não vinham deles a sabedoria, o conhecimento. E toda a vida ou a morte que continha nas palavras de Deus, que continua mesmo na terra. Ela tem vida e tem morte. Ela traz o juízo, traz a sentença, traz a elevação ou a diminuição, o derrubar ou edificar. É a mesma palavra. Só que no amor de Jesus Cristo, na bondade de Deus. E assim hoje o Senhor me manda esta palavra para nós. E eu estou lendo e exortando o que Deus me disse. Diz mais, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Pois pois se desvia esse povo de Jerusalém, com uma apostasia
contínua, retém o engano e não quer voltar, não quer se arrepender, não quer torcer o braço, como diz, não quer aceitar a verdade de Deus, quer fazer o pecado dele, a mentira dele, maior do que a vontade do próprio Deus. Deus está errado, o mundo está certo. Quem está na graça, está ouvindo esta palavra, está achando pesada, está achando ruim, está se revoltando contra ela. Não, não sou assim, eu faço isto, eu sou honesto, eu sou justo, eu não erro, eu procuro servir a Deus, eu sou sincero, não falo mal de ninguém, trabalho honestamente e faço a vontade de Deus. E se Deus manda esta palavra, muitos estão certos, mas muitos precisam se arrepender, precisam sair do mal. Não pode morrer neste lugar. Que lugar é? Que lugar é a graça? É o nosso coração. Que lugar é o inferno de muitos? É o coração, é a vida deles, é o inferno. A nossa vida é o céu, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estamos no céu, mas o Espírito Santo traz o céu para nós. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Olha vocês que não querem voltar. Olha vocês que o Senhor deu esse remanejamento. O resgate. Quantos que vieram só tocar violão? Só vim eu ia falar maior, não. Calça curta. Bermuda. Veio comer e beber. Cantar hino que não são nossos. Muitos voltaram. Deus que vos abençoe. Inicie uma vida nova. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Vocês estavam que nem as andorinhas que diz aqui, que nem o grô. Não conheço o passagem. Rola ainda tem, a andorinha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola e o grô e a andorinha observam o tempo da sua ribação, da sua movimentação, da sua sobrevivência, fugindo do frio exagerado, do calor exagerado. Cada raça busca uma coisa onde Deus criou, onde Deus fez. É que nem a comida, o alimento que Deus pôs na face da terra. Tem alimento que não tem no Brasil porque é quente, dá no frio, porque lá é frio. Aqui não faz falta porque é alimento de frio, que nós precisamos de alimento para suportar o calor. Deus fez tudo isso, queridos irmãos. E a cor, os olhos, japonês, coreano, chinês, tudo tem uma explicação. O negro, tudo tem uma explicação. O sol, a lua, a temperatura, o movimento, a selva, a floresta, o deserto, o mar. Cada homem se adaptou para sobreviver sobre a face da terra. E nós temos que nos adaptar para viver na graça do Filho de Deus. Nossos filhos, nossos descendentes, deviam ser mais fiéis que nós, mais santos que nós, porque aprenderam de nós, receberam curas de nós, e isso nós orando a Deus, pondo Deus sempre na frente, aprenderam de nós, foram ensinar com os nossos sofrimentos, as nossas benções, as nossas libertações, os nossos apertos, a nossa fé. Eles não sabiam se defender, quem defenderam eles foi a nossa fé, nossa oração, a palavra de Deus que eles não entendiam, não compreendiam.
nós entendiam por eles, e nós hoje, irmão, estamos vendo a mocidade se desgarrar do Senhor, a graça de Deus, o território, graça de Deus, seus limites, irmãos e irmãs, é grande demais, tem tudo, deixa a diversão, deixa o prazer, deixa a sensualidade, deixa o casamento, deixa a diversão, só não concorda com a perdição, com aquilo que faz o homem se perder no moral, no caráter, na dignidade, desfazer das famílias, não saber quem é seu filho, quem é sua filha, desonrar o filho e a filha ainda na barriga, e assim por diante. E isso tudo Deus fez para nós, e muitos desses não querem voltar, estão indo para isso, para aquilo, para aquilo lá, até servindo demônios, tem até demônios, irmãos, servindo demônio. Foi chamados a voltarem. Filho pródigo ninguém chamou. Quem o Senhor foi lá chamar e voltou, está se edificando na graça, foi Deus que chamou ele 2 vezes, no batismo e no resgate. Quem voltou e não ficou, o Senhor não chamou ele em nenhum dos chamados. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Eu não estudei essa palavra, não é? Como é que o senhor falou? Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Tem as aves, os animais, mais premonição do que o ser humano. Nós temos o privilégio de falar, de ter um idioma, ter a letra, um idioma, que Deus entende todos os idioma. E nós entendemos o idioma de Deus. As rolinhas, o grou, a cegonha, Deus não vai falar com eles. Olha, bem-vindo o frio, vai para o Brasil, vai para a América do Norte, vai para a Alemanha agora. Eles não têm palavras, eles têm sentimento, eles têm um canto de louvor a Deus, mas ninguém lhe fala o que tem que fazer. Eles não têm bússola, mas sabem onde está o Brasil. Falar o Brasil que é o brasileiro nosso. Está certo ou está errado? Eles falam por sentimento. Esse sentimento vem antecipado.
O frio não chegou ainda. Eles não têm cultura, mas eles sabem que o frio vai chegar. Sabem que a chuva vai chegar. Que o calor vai chegar. Que a tempestade vai chegar. É sentimento. Tem sentimento. Tem contato com a natureza. E nós temos que ter contato com a natureza, graça. Temos que sentir o que vai chegar, prever o que vai acontecer. E ainda do nosso sentimento tem a palavra de Deus que ainda fala conosco. Não faça, não viaja, não vá, vai, não fale, espere, faça negócio, não case, espere, faça um patrimônio, faça isso. Se prover disso que vai vir essa necessidade, se prover de cuidado, que a cobra vai tentar te morder. Não frequente esse lugar que tem jacaré, tem o lobo, e Deus fala conosco, e nós sentimos, e às vezes por ignorância, por falta de tato e contato com Deus, nós não acreditamos nos nossos sentimentos, e contrariamos os nossos sentimentos em Cristo, e sofremos todo o dano, irmãos, porque não obedecemos o sentimento que Deus nos deu. Não ouvimos a palavra e não a praticamos também. E eles não têm ninguém dirigindo. Não tem ninguém dirigindo. Eles têm o instinto de saber o lugar certo, o caminho certo. Eu sinto de ir por aqui. Aqui vai chegar naquela pátria. Aqui está faltando água. Eu vou buscar água. Ele sente o cheiro da água. Sente o cheiro do gelo, sente o cheiro do frio. E nós muitas vezes não sentimos nada nessa graça. Nem a virtude, nem a santidade, nem o amor, nem a caridade, nem a piedade. E nem bebemos a água do Espírito. Eu me lembrei, irmãos. E vai passar um pouco da hora hoje. Eu me lembro que eu era criança, não sei se ainda acontece. Misericórdia. Oh, Senhor. Não sei se acontece. Quando eu era menino, no tempo do frio, a imprensa, acho que não tinha nem televisão ainda. Depois que veio a televisão, veio a colorida, veio outras coisas. Isso não é um assunto. Em determinados dias do ano, no início do frio, ou no outono, não me lembro, a imprensa esperava numa praça de Campinas a imigração das andorinhas. Quem sabe disso? Quem viveu isso? Vocês não são criancinha também, não, viu? Vocês sabem dessa história? A irmã sabe. Quem é do interior muito sabe. Isso saía no mundo inteiro. Em determinado dia da semana, em determinado mês, irmãos, chegava milhares e milhares de andorinhas. Ficavam a imprensa toda tirando fotografia, fazendo aqueles filmes antigos, para ver uma comemoração. Chegavam naquele alarido, dando glórias a Deus, aquele movimento, o céu ficava escuro, as árvores ficavam carregadas de andorinha. Elas vinham de fora, irmão. Sabiam onde tem alimento, onde elas teriam pasto, teriam um ninho para fazer uma procriação. Elas conheciam. Ninguém ensinou elas. Não tem bússola, não. Nem fizeram estudo de navegação. Vamos fazer um estudo de navegação. Será que o sol guiava? Será que a lua?
Eu acredito que Deus favoreceu eles. Isso me vem agora, com as correntes de ar. Não sei se isso é verdade. As correntes de ar ajudam os pássaros a voar e as imigração. E as correntes marítimas do mar ajudam os peixes a se deslocar. E quem nos ajuda nesta graça é o vento do Espírito. É a água da palavra de Deus, o mar. Tudo isso, irmãos, o Senhor me revelou esta palavra. Eu penso, eu estou aqui me controlando, procurando ser mais educado na pregação. Irmãos, confia no Senhor. E às vezes dá vontade de dar um grito no ouvido do irmão, confia no Senhor, irmão. Mas que a palavra tenha virtude e poder. Em Belém, no centro de Belém, eu ficava num hotel que dava para uma praça pública. Tinha o tamanho de um quarteirão de São Paulo, mais ou menos, 2 quarteirão. E assim, a 50 metros do hotel, tinha uma árvore grandíssima, não sei se era uma figueira. Não é a figueira que dá, essa figueira que tem nas ruas, porque lá tem muito pé de manga lá. A cidade é pé de manga de Belém. Eles não plantam árvore assim, eles plantam árvore frutífera. E essa não era uma figueira assim, mas era um monstro de árvore, pegava um quarteirão. E eu cheguei, não tinha reunião, eu falei, vou descansar, fiquei no hotel. De repente um alarido, um barulhão, não se ouvia mais os carros, nem buzina, um barulhão, irmãos, um alarido tão grande, que eu abri a janela do vitrô, olhei para fora, eram, irmãos, milhares desses passarinhos verdes. Como é que fala? Quando a pessoa é muito faladeira. Tem muita maritaca também, tem muita maritaca que fala demais também, né? Então, as maritacas chegando, irmãos, era um alvoroço, irmão. Uma gritaria, uma queria gritar mais do que o outro, pousavam na árvore e ficavam ali, aquela gritaria. E eu falei, uma não está falando com a outra, porque gritando desse jeito, ninguém está ouvindo nada do que o outro está falando. Aí eu senti no coração, elas estão dando glória a Deus. De manhã cedo, eu acordei, quando, de repente, irmão, como começou, terminou. De repente, um silêncio completo. Parou tudo aquelas gritarias, na mesma hora. E de manhã, eu falei, vou ver o que eles fazem de manhã. Saía o irmão, 1, 2, 3, 4, 5. Depois saía em grupo, ia procurar seus alimentos. Ia procurar água, depois de tarde, voltava. E acredito que elas sabiam o lugar que elas estavam, o lugar delas. Tem muita gente deixando de congregar. Tem muita gente que vai e não volta mais. Nós temos que ter um lugar de descanso, de repouso, onde comemos e bebemos, onde recebemos o carinho, o amor e o afeto de Deus. A proteção que Deus deu a eles é a árvore, outros é os mares, e nós é a igreja de Cristo. Muitos estão ficando só na online, muitos estão ficando só nas pregações,
gravadas, escuta, sim, pratica, receba, é Deus, mas se esforce em vir na igreja. Não pegue um costume, aprenda a ter necessidade, a precisar ir na casa de Deus. O conteúdo, o amor, o ambiente celestial, a amizade, o sorriso, o abraço, embora uns ficam com a cara fechada, que parece que está chupando limão de vez de chupar o mel da palavra de Deus. E esse bando que sai, eles matam os insetos nocivos ao ser humano. E não sei se eles matam as abelhas. Eles não comem abelha, comem? Não comem as abelhas. Eu acho que Deus fez saber eles que a abelha ajuda o homem com o seu mel. E quando mexem com elas, ela se defende. É a palavra de hoje. Conheça o teu lugar na graça. Conheça o teu valor na graça. Faça amizade com o teu companheiro. Faça amizade com a tua companheira. Guarde o lugar dele. Se algum estranho vier, não, aqui não é teu lugar. Aqui já está meu amigo, aqui já está minha amiga. Já habita comigo, é meu companheiro. Me compreende, me entende, me ama, não me trai. Não me entrega, não murmura. Não me desilude, não me decepciona. Está sempre contente. Compreende o meu falar, compreende o meu canto. Me aceita como eu sou. Não quer que eu seja que nem ele. Posso ser um corpo que nem ele, mas tenho dentro de mim uma liberdade de ser o que eu quero ser, do que eu preciso ser, e para onde eu acho que tenho que ir, eu entendo que tenho que ir. Quer que eu faça amizade com este, amizade com aqueles? E tem muita gente rondando, tem muita gente indo para cá e para lá e pregando, e sendo até adorado, falando, manifestando nas internet, outras coisas, internet, está se promovendo, chamando o povo, correndo atrás deles. E muitos deles estão no pecado. São cortados da graça de Deus. Estão infracionando, não, são infratores. Com pecado, com crime. E o pior, o Senhor disse, os camelos e as ovelhas conhecem a manjedoura do seu Senhor. E o meu povo não conhece a manjedoura minha. O mundo dizia assim: estão comendo gato por lebre. O povo vai atrás, quer barulho, quer promessa de livramento, não quer uma palavra que nem essa. Quem ama essas palavras é espiritual, quer salvar a alma, encontrou a graça, a calma, a paz. O território graça é suficiente para ele viver. Não precisa acrescentar novidades, diversões, amizades estranhas. E diz aqui, cadê a sabedoria deles?
Cadê a sabedoria dos escribas? Cadê a sabedoria do sábio? Cadê a sabedoria deles? Conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, conhecia os 10 mandamentos, era o escriba, estudavam as leis. E eles que pecaram, eles que não aceitaram Jesus Cristo. Quero saber isto, quero saber aquilo. Dos homens? O homem pode falar das coisas do céu? O homem pode falar do tempo presente. E para falar do tempo presente, queridos irmãos, tem que ter um conhecimento do passado. Mas tem que ter aquela presença que estava no passado, nos dias de hoje, na nossa alma, no coração e na igreja. Então venha na igreja. Não vá em outro lugar a não ser a congregação. Falam mal de nós. Só nós que temos a graça, não. A graça Deus dá para quem Ele está, para quem Ele quiser dar. Nós aceitamos a graça que está na congregação cristã no Brasil. Isto quer dizer, eu aceito a doutrina pregada na congregação do Brasil, porque sei que nessa doutrina está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vim pelo nome congregação do Brasil, eu vim pelo nome de Cristo. Graça! Salvação, mãe graça. Não vem pela fama da igreja, vem pela fama do que cuida da igreja. Essa é a palavra que ficou para nós. Conheça o teu lugar na graça. Conheça a manjedoura do seu dono. Tenha o Espírito Santo de Deus, porque vai vir muito tempo e em muitos lugares, muitas pessoas estranhas ao ministério, convidado pela carne, pela amizade, por grupos formados, que nem uma torcida de futebol, para elevar o seu chefe, levar o seu líder. Essa igreja não tem líder homem, Deus não deixou na mão de homem nenhum. Deixou na mão de Jesus Cristo. E Ele incumbiu o Espírito Santo de nos guiar em toda a verdade. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em meia dúzia de palavras. Se vocês não conseguiram, eu consigo. Buscamos a face de Deus em oração.